Você tem um tempo para Deus? Então abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, tem como título: Você é um levita? Provavelmente você já deve ter ouvido a palavra levita, via de regra referindo-se a uma ou mais pessoas que cantam, tocam algum instrumento ou fazem parte de algum grupo de louvor. Os capítulos 3 e 4 do livro de Números trazem ricas explicações sobre os deveres e as funções dos levitas, e seria muito interessante que nós pudéssemos analisar esses textos antes de dizer se somos ou não levitas. A palavra de Deus nos diz que Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos. As 12 tribos de Israel referiam-se aos 12 filhos de Jacó. O terceiro filho de Jacó chamava-se Levi. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Existiam, portanto, 3 famílias dos descendentes de Levi: os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Cada uma das famílias foram selecionadas para executar tarefas específicas no tabernáculo de Deus. Durante a peregrinação no deserto, quando Moisés recebeu as leis no Monte Sinai, foi-lhe ordenado que construísse um tabernáculo, onde Deus se fizesse presente no meio do seu povo. O tabernáculo era uma tenda retangular de aproximadamente 50 metros por 25 de largura, feita de várias camadas de cortinas apoiadas em colunas de madeira e revestidas com metais preciosos. À volta da tenda havia um pátio retangular, delimitado por mais colunas e cortinas. O tabernáculo era uma construção móvel, que era montada e desmontada de acordo com a vontade de Deus. Voltando a falar dos levitas, a palavra de Deus nos diz, em Números capítulo 3 e verso 12, que os levitas eram um povo exclusivamente de Deus. Diferentemente dos outros filhos de Jacó, os levitas não tinham direito de possuir herança terrena, pois, segundo a palavra de Deus, a sua herança era o Senhor. Eles não tinham plantações para colher os seus próprios alimentos. Eles deveriam trabalhar incansavelmente para Deus. Como eu disse, os levitas se dividiam em 3 famílias. Os coatitas estavam encarregados de levar os objetos do tabernáculo. Toda vez que o tabernáculo precisava ser movido de um lugar para outro, Arão e os seus filhos, que também eram coatitas, tinham a tarefa de desmontar e embalar os objetos sagrados: a arca da aliança, a mesa da proposição, os pratos, colheres, taças. Não era permitido aos levitas tocarem nesses objetos, nem tampouco vê-los, para que eles não morressem. Os gersonitas, por sua vez, removiam as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação e a sua coberta, o véu da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio, e todos os instrumentos do seu ministério. Os meraritas, por sua vez, desmontavam as armações do tabernáculo, as suas tábuas e barras. Após isso, eles removiam todos os postes, as estacas e as cordas que apoiavam a cerca de linho ao redor do átrio exterior. Algum tempo depois, após a construção do templo por Salomão, os levitas passaram a exercer outras atividades, além das que já exerciam. Eles cuidavam da arrumação do templo, e isso incluía as tarefas relacionadas aos animais que serviam como sacrifício para a expiação dos pecados do povo. Serviam também como guardas e porteiros, além de receber e guardar os dízimos e as ofertas entregues pelo povo. Além disso, eles ensinavam a lei do Senhor ao povo e, em algumas ocasiões, serviam de juízes e conselheiros. Em último lugar, porém não menos importante, eles também serviam como cantores, compositores, músicos na adoração pública. É interessante notar que não existe hoje um levita segundo os moldes bíblicos, porque o principal requisito do levita era justamente ser descendente de Levi. Além do mais, a concepção que se tem de um levita hoje rebaixa muito o que de fato é um levita. A musicalidade era apenas uma das muitas tarefas e atividades exercidas pelos levitas. Muitos levitas de hoje não têm um compromisso com nada além da música. Muitas vezes chegam atrasados na igreja,
preparam seus instrumentos, cantam, tocam, mas muitas das vezes ficam dispersos na hora da palavra, e isso quando não vão embora. Antes de rogarmos para nós, ou para quem quer que seja, o título de um levita, é importante observar se nós, ou quem quer que seja, estamos enquadrados naquilo que de fato é um levita. Um levita não é simplesmente aquele que chega para cantar ou tocar o seu instrumento. Um levita é aquele que está envolvido, engajado na obra do Senhor. Só podemos ser considerados como levitas verdadeiros, genuínos, se além da música, além da musicalidade, nós entendemos que de fato precisamos ser servos do Senhor, precisamos ser ministros do Senhor, precisamos estar envolvidos com a obra do Senhor. O Salmo de número 100, no seu verso de número 2, nos diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que o nosso culto venha a ser a cada dia mais consciente, mais racional, que nós venhamos saber o que de fato Deus quer que nós façamos, que nós venhamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, que você possa guardar essa palavra no seu coração, compartilhe com seus amigos. Se você não for inscrito neste canal, se inscreva para que você possa receber sempre de primeira mão os vídeos que eu coloco neste canal, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. No nome de Jesus, amém.